possamos iniciar a palavra de Deus aqui agora, a ministração. Você abra a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, dos versos 1 a 13. Capítulo 10, dos versos 1 a 13, por gentileza, nós vamos compartilhar aqui a palavra, não é? Na 1 Coríntios, capítulo 10, dos versos 1 a 13. E eu quero dizer a você que essa mensagem ela vai ser em duas partes. Ela vai ser em duas partes. Hoje nós estamos compartilhando aqui nesse culto de celebração da Igreja Batista Vitória, por meio das redes sociais, online, né, com essa nossa live aqui pelo Instagram e também depois postado em nossos canais. 1 Coríntios capítulo 10, dos versos 1 a 13, que diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso mesmo seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles o tentaram e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegaram. Assim, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que vocês possam suportar. Então, essa é a palavra que nós estamos aqui para compartilhar com vocês a primeira parte dela. E aí, né, sob o título seguinte: o Filho de Deus sempre está de pé. O Filho de Deus sempre está de pé. O Filho de Deus sempre está de pé, parte 1, é o que nós vamos compartilhar aqui. Então, vamos centrar essa parte 1, queridos, dos versos 1 até, especialmente, o verso 5, tá? Hoje. E no domingo que vem, nós vamos compartilhar o Filho de Deus sempre está de pé, o discípulo sempre está de pé, parte 2, tá bom? Então, como é que o Filho de Deus, né, essa vida de pé, essa vida firme, como é essa vida maravilhosa em Deus que nós estamos usufruindo nesse tempo? Como é caminhar como filho de Deus em tempos de dificuldade? E interessante que a gente tem que lembrar que enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos em tempos aqui de dificuldade, pois nós somos peregrinos nessa terra, mas o Filho de Deus tem uma caminhada de pé diferenciada, extraordinária, né? Uma caminhada miraculosa, e é isso que nós estamos aqui compartilhando essa noite, para que venhamos a nos nutrir de Deus,
nos alimentar de Deus e sermos enriquecidos aqui na palavra. Então, 1 Coríntios 10, de 1 a 13, o Filho de Deus sempre está de pé, parte 1, e o Filho de Deus sempre está de pé, parte 2. Nós vamos falar então aqui dos versos 1 a 5, o Filho de Deus sempre está de pé, parte 1. Primeiro, então, a vida do Filho de Deus, essa vida de vitória, essa vida de estar de pé, é uma vida que é uma caminhada debaixo da proteção de Deus. O verso 1, a parte A do versículo aqui que nós acabamos de ler, olha o que Paulo diz assim: pois irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. A caminhada dos filhos de Deus, aqueles que são escolhidos de Deus, o povo dele é uma caminhada debaixo da proteção de Deus. Deus está protegendo. Nós não podemos esquecer que é uma caminhada debaixo da nuvem. Há uma nuvem de proteção, uma nuvem maravilhosa de Deus sobre nós. É a mão de Deus estendida sobre nós. No livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 21, desde a saída do povo de Israel lá do Egito, na sua entrada, caminhada em direção a Canaã pelo deserto, a nuvem apareceu para protegê-los na caminhada durante o dia, e à noite uma coluna de fogo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então nós estamos sempre debaixo da proteção do Senhor. Pode vir a acontecer ou pode vir se manifestar o que vier, nós estamos debaixo da proteção de Deus. Nós estamos protegidos por uma nuvem gloriosa que nenhum raio de destruição, nem mesmo de ferida pode nos alcançar. Aquele que é o Filho de Deus, ele está sempre de pé, porque existe uma nuvem de proteção sobre ele. Há um cuidado extraordinário, há um cuidado especial de Deus sobre nossa vida, sobre aqueles que se entregam a serem filhos de Deus, a serem da família de Deus, a ser povo de Deus. Então todos nós, queridos, temos uma nuvem de proteção sobre nós, não é? Ainda, vamos aprender um pouco mais aqui com Paulo, trazendo a nós conhecimento de como o Filho de Deus está de pé sempre. Por que isso acontece? Primeiro, nós estamos debaixo da proteção de Deus, há uma nuvem protetora maravilhosa sobre nós. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 21. Ainda no mesmo versículo 1, ele fala assim: todos estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Estão sempre, portanto, os filhos de Deus estão sempre de pé e em vitória, porque usufruem dos livramentos e da proteção divina. E quando eu posso falar aqui esse livramento, proteção divina, nós encaminhamos para a provisão divina. Há uma provisão divina sobre nós, não é? Isaías 1,19, texto que nós conhecemos muito bem, né? Se quiserdes, se me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. É provisão divina. E há também uma ação de Deus de livramento. Quando Faraó veio então na saída ali do povo do Egito, né? E veio com um exército enorme, 600 homens só de cavalos e carros. Isso trouxe a eles uma grande angústia. Mas o Senhor abriu o mar. Êxodo capítulo 22, versos 21 e 22. A água salgada abriu-se para que eles pudessem passar a pé enxuto. Nós podemos dizer que água salgada são provas, são situações intragáveis, não é? Imagina que você vai beber uma água e de repente a água está salgada. Não dá para matar a sede, é coisa intragável. Mas o mesmo Senhor que abriu a água salgada, providenciou que eles passassem a pé enxuto, providenciou livramento, providenciou a bênção nesse sentido do livramento, providenciou também a provisão. A água salgada não pôde obstá-los. Além de ser aberta, quando eles encontraram águas amargas, Deus transformou as águas amargas em águas doces. Êxodo capítulo 15, verso 24, lá nas regiões de Mara. Então, nenhum obstáculo vai nos segurar para que a nossa caminhada seja uma caminhada em vitória. O Filho de Deus sempre está de pé caminhando em vitória, porque não existem águas amargas ou águas salgadas, mar, como é muito descrito que o mar
é símbolo de obstáculo, é símbolo daquilo que vem para, em algum instante, cercear a nossa chegada na terra prometida, na bênção. Não, Deus vai fazer as águas amargas se tornarem doces e a água salgada se abrir, e é como diz aquele cântico tão conhecido, antigo, que a gente canta de vez em quando, né? Rompendo em fé, se ele não abrir o mar, ele vai fazer com que nós andemos sobre as águas. Então, essa provisão de Deus, ele sempre faz. Então, aqueles que estão de pé são os filhos de Deus, porque ele faz com que os obstáculos sejam vencidos, ou seja, ele providencia sempre livramentos, ele faz-nos usufruir dos livramentos e da sua provisão. Nada falta. Salmo 23 nos garante, verso 1, aqueles que são pastoreados por Cristo. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ainda, no verso 2, como nos mantemos de pé, olha o que o verso 2 diz aí. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Olha que coisa fantástica, né? Nós estamos mergulhados mesmo no reino de Deus. O povo de Deus que foi usufruiu daquela vitória maravilhosa, eles foram batizados, ou seja, mergulhados em Moisés. Mergulhados em Moisés quer dizer mergulhados como filhos de Deus, compromissados, atentos ao chamado. A palavra aqui, batizados, quer dizer mergulhados, né? Em Moisés, ou seja, na mesma chamada de Moisés, na chamada da liderança. Queridos, o Filho de Deus, o discípulo do Senhor, ele caminha com a sua liderança, ele está mergulhado na caminhada da liderança, né? Ele atende ao chamado, quando Moisés diz assim, marchemos para dentro do mar, todos foram com ele. Olha que coisa, porque Deus vai dando a direção para a liderança, né? Estão mergulhados no reino de Deus, batizados na aliança, lembrando que nós estamos no ano da aliança, o Salmo de número 105, verso 8, ele sempre se lembra da sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações, aleluia, né? Salmo 105, verso 8, nós estamos entregues a esta aliança, mergulhados neste batismo, né, até redundante, que é mergulhar e batismo, batizados na chamada, na visão da nossa liderança, de amar e cuidar bem das pessoas, mergulhados no reino, aleluia. Quem está de pé são aqueles que estão mergulhados, batizados na igreja, não só o batismo nas águas, não, mas batizados na chamada, apaixonados pelo amor e cuidado, né? Hoje nós podemos experimentar isso de 10 às 11, lá no templo, né? Muitos irmãos foram levar a marcha do amor, entregar a sua fidelidade ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Olha, que lindo foi ver as pessoas indo lá, e a nossa liderança também lá, compromissada, os homens, né, da liderança. Nós estamos, queridos, mergulhados na visão de Deus, e isso é estar de pé, isso é estar de pé. Mas veja bem, tem mais. O verso 3, do que nós acabamos de ler, diz assim, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Comeram do mesmo alimento espiritual. E quando me lembro do mesmo alimento espiritual, vem o maná. A palavra maná quer dizer, que é isto? É o pão que desceu do céu, uma sementinha que caía para que eles pudessem colher. E olha, queridos, a palavra de Deus fala que esse pão vivo que desceu do céu para nós, que nos mantém de pé, é Jesus. Está em João capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O nosso maná está posto à nossa mesa hoje, é Jesus. O Filho de Deus sempre está de pé, porque ele se alimenta do mesmo pão, ele se alimenta da mesma mesa, e é a mesa do Senhor, a mesa do milagre, a mesa do sustento. Embora todos venham dizer que as coisas estão difíceis, embora tudo venha dizer que não há saída nem a chance, nós estamos nos nutrindo do pão vivo que desceu do céu, e esse pão é Jesus Cristo. Ainda, para fechar aqui, fala mais um pouquinho aqui ainda no verso 4, olha o verso 4 diz, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. E aí nos remete, que diz a Êxodo capítulo 17, versículo 6, quando o povo estava sofrendo lá, reclamando que estava faltando água, Deus falou para Moisés, olha Moisés, eu vou estar em cima da rocha, você então bata na rocha,
e eu darei água para o povo beber. E aí o texto fala aqui que essa rocha era Cristo, e realmente isso aconteceu. Todos estão bebendo de Deus, né? Matando a nossa sede de Deus. Cristo é a rocha espiritual, saciando a nossa sede da presença de Deus continuamente. Aquele que está de pé, ele bebe de Jesus, ele bebe da palavra viva, ele bebe a água que flui da rocha. Olha, queridos, é muito lindo, é muito maravilhoso estarmos nutridos no Senhor. Então, esse é o segredo. Ao receber tudo de Deus, olha o que o Filho de Deus que está de pé recebe tudo de Deus. Ele recebe proteção de Deus, ele recebe livramentos e provisão divina, ele recebe alimento espiritual, pão de Deus, ele recebe também a água de Deus, ele recebe tudo de Deus. E quando nós recebemos tudo de Deus, é-nos necessário darmos-nos completamente a Ele. Não é? O verso 5 aqui, olha o que Deus fala aqui, mesmo Ele providenciando essa nutrição, os manter de pé, Ele fez uma exigência, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por quê? Mesmo eles caminhando de pé, usufruindo de todas as bênçãos de Deus, Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Sabe por quê, queridos? Porque o Salmo 37, verso 4, nos faz um alerta. Quando nós estamos de pé, quando nós estamos caminhando em vitória, quando nós estamos no Senhor, quando nós somos discípulos do Senhor, o texto nos alerta, Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Essa palavra está dizendo o seguinte, nós já compartilhamos tantas vezes isso, fique feliz com o que Deus está fazendo. E Deus estava os fazendo caminhar de pé no deserto. Nós estamos enfrentando dias de deserto, dificuldade. Estamos de pé. Aqueles que estão no Senhor estão de pé. Agrada-se do Senhor, agrada-se do que Ele está providenciando, do que Ele está fazendo. Pode parecer que não é o melhor. Pode parecer que a luta está muito apertada, mas fique feliz com o que Ele está fazendo. E o 5 nos dá a segurança. Entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, fique feliz, entregue-se na mão de Deus, continue de pé caminhando com Ele, porque Ele vai fazer tudo por você. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confia nele. Né? Nós temos compartilhado essa palavra muitas vezes e ela tem tudo a ver com isso aqui. Esse é o segredo para o Filho de Deus continuamente estar de pé. Para você, discípulo, para mim, nós, os discípulos do Senhor, estarmos de pé. Ficarmos felizes com o que Deus está fazendo. Pode parecer difícil, pode parecer muito estranho. Estamos felizes porque Deus está nos permitindo estar em casa. Estamos felizes porque nós temos permissão de Deus para compartilhar pela internet. Estamos felizes porque o Senhor está providenciando para nós esse tempo nessa situação de luta. Fique feliz com o que Deus está fazendo. Andando em família, unidos em família, celebrando sua célula madre, fazendo da sua casa templo de Deus. Fique feliz por isso. Fazendo da sua casa a casa de oração para todas as nações. Fique feliz, porque o Senhor está agindo dessa forma e Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia nele, por mais que as doenças possam bater na nossa porta. Confia nele, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Rafá. Ele sabe o que é melhor para nós. Se for a hora de nos recolhermos, glória a Deus. Mas se for a hora de permanecermos, tem muita gente para orarmos e levarmos a cura a elas. Tem muitas pessoas para pregoarmos a verdade de Deus. E este é o momento para isso. Que Deus multiplique essa palavra na sua vida. Aproveite esse tempo, aprenda com esse segredo. Essa é a parte 1 da mensagem. O Filho de Deus sempre está de pé. Para o segredo do Filho de Deus sempre está de pé. Usufruir da proteção de Deus. Sim, usufruir também dos livramentos e da provisão. Viver tudo que Deus está fazendo. Comer do pão, beber da água. Comer de Cristo e beber de Cristo. Participar da mesa do Senhor. Fique feliz com a provisão que Ele está dando agora. Celebre a aliança que Ele está te oportunizando
neste momento. E a bênção de Deus, a terra prometida, a vitória, está logo ali, depois das águas do Mar Vermelho,